Bom dia, meus amores do quarto ano, nossa aula de geografia e redação, porque hoje é geografia com redação, certo? Eu procurei alinhar as duas disciplinas hoje, certo? Vocês vão entender depois por quê. Hoje, 26 de junho, né? Sexta-feira, vamos lá iniciar a nossa aulinha. Observe, gente, a imagem a seguir, observe aí. Primeiro, vamos pensar no que nós estamos trabalhando durante esses meses. Das zonas rural e urbana, as atividades econômicas das duas áreas, da área rural, do campo, da cidade e da cidade, certo? Que na área rural, as atividades econômicas são do setor primário, né? Agricultura, pecuária e extrativismo. E na zona urbana, as atividades econômicas são dos setores secundário e terciário, certo? As indústrias, comércio, prestação de serviço e por aí vai, que a gente já viu tudo isso aí nas aulas passadas. Só que o que a gente tem que ver é que a zona rural, ela não vive sem a zona urbana. E a zona urbana não vive sem a zona rural. Como assim, tia? Como acontece isso? A gente vai ver exatamente agora. Observe essa imagem aí. Essa interdependência. Meu Deus, que nome grande, tia. O que é isso? É exatamente isso que eu falei, gente. A zona rural depende da zona urbana e a zona urbana depende da zona rural. Olha só essas setas. O que é que está sendo mandado aí para a zona rural lá da cidade? E o que é que está sendo mandado da zona rural lá para da zona rural para a cidade e da cidade para a zona rural? É um ciclo, né? Então vamos lá. Pense aí que você acordou, tomou banho, se alimentou, né? Tomou café. Eu também não sei que horas você vai ver essa aula, talvez já tenha até almoçado. Aí pense no que você já consumiu e pense de onde é que veio isso que você usou, ou que você vestiu, ou que você ingeriu. Pense aí, de onde será que vem, gente, isso? Pense direitinho. Aí você vai ver que uma área depende da outra. O espaço rural depende do espaço urbano, e o espaço urbano depende do espaço rural. Esse assunto está na página 304 e 305. Diz assim: você já se perguntou de onde vêm os produtos que consome diariamente? Você se faz essa pergunta assim alguma vez na vida? Então, a gente tem que saber que relação é essa que acontece entre o campo e a cidade, certo? Aí você tem duas imagens, tem a A e a B, observe aí. Na imagem A tem um cultivo de hortaliça lá em Londrina, no Paraná. E na B tem a Feira Livre, lá em Palmas, no Tocantins. São estados diferentes, certo? A fotografia A retrata qual espaço do município? Ah, qual espaço, gente? Isso, o espaço rural é uma plantação, né? É um cultivo de algum tipo de planta. Que produtos mostrados nessa fotografia podem ter sido produzidos no espaço urbano? O que está aqui, gente, na foto A, que pode ter vindo lá da cidade? As roupas da pessoa aí, esse carrinho de mão, o chapéu e outros equipamentos que ele usa, né? Justamente para cuidar dessa hortaliça aí, não é? Exatamente. De que maneira as fotografias representam a relação de interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano? Ó, no espaço rural, quem está aí, tem um senhor aí na plantação de hortaliça, não tem? Ele está plantando e colhendo para enviar lá para essa feira bem aí na cidade de Tocantins. Então, essa é a relação de alimentação, que nem lá nas cadeias alimentares. É uma relação de interdependência. Se não tiver uma pessoa lá no campo, na zona rural, preparando o solo, plantando, colhendo e mandando para a cidade, fica difícil, gente, certo? Então, todas essas hortaliças, com certeza, vieram da zona rural. Então, campo versus cidades. Não é nenhuma briga, não. É só para a gente fazer uma comparação. Em que consiste? Ou o que é, certo?
É uma relação de interdependência entre esses dois espaços. No passado, a economia rural comandava as atividades urbanas. Atualmente, o que se verifica, né, até por conta do crescimento das cidades, em escala planetária, está falando do planeta todo, é a subordinação do campo à cidade. Então, o campo também precisa muito da cidade. Uma dependência cada vez maior das atividades agrícolas, as máquinas, insumos, produtos, né, agrotóxicos e tecnologia, fatores concebidos e produzidos nas cidades industriais. Então, como é que eu vou ter uma agricultura moderna, né, que tenha máquinas atuais, com computação e tudo, um celular para me comunicar com os meus clientes? Como eu vou ter isso se eu não for comprar lá na cidade? Se eu moro no campo e no campo não tem isso. Então, já está estabelecida a relação, ok? Vantagens de morar no campo ou na cidade. Lógico que tem as vantagens, mas também tem as desvantagens. Na cidade, quais são as vantagens? Variedade de comércio, muitos tipos de comércio, opções culturais, que é a questão do lazer, né? Oportunidade de emprego bem maior do que no campo. Transporte público também, que é bem mais amplo. Ter rede de serviços próxima, rede de esgoto, rede de energia, internet, telefone. No campo, quais são as vantagens de viver no campo? O ar é puro, a vida é mais tranquila, mais calma. Podemos dizer que eu conheço meus vizinhos, posso me confraternizar com eles, certo? Alimentos livres de agrotóxicos e não enfrentar o trânsito das grandes cidades, gente. A melhor parte é essa, certo? População. Na cidade, é uma população mais jovem, forte dependência da tecnologia, né? A gente fica no celular ou no computador quase que o dia todo. Tem gente que nem cansa de ficar a noite toda, né? No campo, a população é mais velha e a dependência de tecnologia é bem fraquinha, porque eles dão mais valor para essas coisas mais antigas, né? Conversa na rua, com o vizinho, passear ao ar livre, certo? Tem essa parte, essa diferença aí do campo com a cidade. Na parte de educação, na cidade tem maior e melhor nível de instrução da população, porque eu tenho mais acesso a escolas, a universidades, a cursos preparatórios, né? Isso é fato. No campo, o nível de instrução, ou seja, tem cidades que não tem todos os níveis, as modalidades de estudo. Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, universidade, faculdade, não tem. Tem cidade que não tem tudo isso, certo? E poucas pessoas têm ensino superior. Já na cidade, não. As pessoas têm mais acesso a terminar o ensino médio e cursar uma faculdade ou uma universidade. Muita gente vem das cidades menores para as cidades maiores justamente para fazer isso, para fazer um curso superior, certo? Econômico profissional. Na cidade, o trabalho nos setores secundário e terciário predomina. Já vimos isso na aula passada. Setor secundário, a questão das indústrias, né? E terciário, comércio, prestação de serviço. São bem amplos. A maior oferta de emprego, o trabalho na cidade contribui muito para o PIB nacional. PIB, que significa Produto Interno Bruto. Então, à medida que se tem mais trabalho, esse PIB é bem mais elevado, e isso é bom, certo? Campo, o trabalho no setor primário predomina. Quais são os setores primários? As atividades dos setores primários, agricultura, pecuária e o extrativismo, né? Então, a predominância é exatamente essa. A menor oferta de emprego, até porque tem... Não vou dizer que no campo não tem indústria, tem sim, mas na cidade é bem maior o número de indústrias, certo? Então, a oferta de emprego, com certeza, é menor no campo. E contribui pouco para o PIB nacional, justamente porque o trabalho lá é mais voltado para o setor primário. A paisagem também é outra diferença, né, que tem. Cidades são construções excessivas, muitos edifícios muito altos, várias pontes, vários viadutos, várias casas.
Então, totalmente diferente do campo, né? Que as habitações são mais dispersas, ou seja, mas tem mais espaço entre uma habitação e outra, né? Os espaços verdes também se predominam, né? E é muito bom. Quem é que não gosta de passar um final de semana no campo? Acho que todo mundo gosta, né? Todo mundo quarto ano, porque às vezes os alunos me contavam, tia, eu fui pro interior do meu avô e lá não sei o quê, não sei o quê. Tanta coisa que eu ficava até com inveja de... Ficava até com vontade, inveja não, vontade de conhecer os locais, né? Tem até uma aluna que tem uns parentes em Pedro II, não sei se é a Natasha, não tô lembrada, gente. Que eu tenho muita vontade de conhecer Pedro II, mas um dia eu conheço. Clima na cidade, ameno, né? Digamos assim que aqui é muito quente, né? Aqui mesmo, às vezes mesmo a gente estando na parte que tá chovendo, né? Na parte do ano que chove, o clima é quente às vezes. Lá no campo, o clima tende a ser mais rigoroso. Ou é muito frio, ou é muito seco. Ou quase não chove, certo? A alimentação também, gente, na cidade. Como é a alimentação na nossa cidade? Pouco saudável. Forte recorrência ao fast food, comida rápida, não é verdade? No campo, a alimentação é baseada em produtos hortícolas, que são tirados ali da hora, fresquinhos, para ser consumidos, que estão ali na horta, né? Que a pessoa tem lá no quintal. Alimentação biológica, né? Alimentação mais voltada para a questão da saúde mesmo. Preferências. Quem mora no campo, geralmente diz assim, a calma e a paz desejadas. Quer dizer que existe lá, né? No campo. Nada melhor do que o campo para viver. O fim de tarde no campo é do melhor. Eu já ouvi essas frases, por isso que elas estão entre aspas, porque elas são frases de pessoas que moram no campo. As pessoas sentem-se bem a criar um galo, a cultivar o próprio alimento. Isso aí é como se fosse uma terapia para a pessoa, né? Tipo um psicólogo, digamos. E é bom. Vive-se melhor no campo, pois estamos mais em contato com a natureza. Com certeza, gente. Não tem explicação, não. Há quem prefira o campo porque vive na cidade. Só estou bem onde não estou. Há quem prefira o campo porque vive na cidade. Então, tem gente que mora na cidade e vai ficar final de semana no campo, né? Por exemplo, tem um aluno meu que ele de vez em quando, ou não sei, quase todo final de semana, o Luiz Lima, ele vai muito para um sítio, deve ser muito bom, gente, lá, porque ele vai quase todo final de semana, né? Ele faz as atividades dele, mas ele está lá ajudando o pai dele em algumas coisas, e isso é muito bom. Ele vê, ele pode até dizer para a gente depois quais são as diferenças que ele observa na cidade e do campo, ok? Da cidade. Está tudo perto de si. Isso aqui é quem mora na cidade, certo? O ritmo de vida é acelerado. Não está mentindo, não, essa pessoa bem aqui. Há necessidade de frequentar muitos e diferentes locais. Por exemplo, você vai no shopping, vai em várias lojas ao mesmo tempo, né? Então, você está num lugar, mas que ao mesmo tempo você tem a oportunidade de ir em vários. Há quem esteja habituado à poluição, barulho e confusão e aceita isso. Então, tem gente que se acostuma com essa questão da poluição, do trânsito muito intenso. Tem gente que não vive sem. Tem gente assim, eu não me imagino morando no campo, porque já nasceu, cresceu e a cidade está ali nele totalmente. Há mais acesso ao serviço, aqui é fato, né? Que serviços são esses? Educação, saúde, e saneamento básico, essas coisas, né? O trânsito nas horas de ponto tem um glamour especial. Então, tem gente que acha que até na hora de pico, que é aquela hora que o trânsito está mais intenso, mais parado, tem um glamour. Eu não acho isso. Eu moro na cidade, mas eu não acho isso não, gente. Aqui tem uma historinha exatamente sobre esse assunto que nós estamos trabalhando hoje. Eu vou ler para vocês. Eu não sei se vai dar para vocês lerem, mas eu procurei uma imagem bem nítida. Relação entre o campo e a cidade. Hoje, na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado nos espaços rural e urbano do nosso estado. Olha só, ele estudou a mesma coisa que a gente está estudando hoje. Ela disse que há uma relação de interdependência entre o campo e a cidade, exatamente o que eu falei para vocês. Daí pensei no seu trabalho lá na indústria. Será que aí
A professora desse menino é tia Ionara, meu Deus, não acredito. É verdade, meu filho. Eu trabalho com a fabricação de máquinas agrícolas, né? Na cidade. Que serão utilizadas nas atividades rurais, como a colheita de café, por exemplo, né? Aí o que acontece? Os grãos de café poderão ser consumidos pelas pessoas que moram no campo e na cidade. Então, tanto fica no campo quanto vai lá para a cidade esse café. Olha o café aí no caminhão indo para a cidade. É uma prestação de serviço aí, viu? Nossa, pai, é como a professora falou, as atividades do campo e as da cidade estão interligadas. Aí a mãe dele diz assim: quem quer um pãozinho de queijo com um cafezinho da fazenda? Legal, né, gente? Isso. Outra história. Ele diz assim: essa mesmo. Acabei de receber um novo pedido para aumentar o envio de sacas de batatas para o restaurante do Pedro lá na cidade. Ele está no campo. O Pedro vai promover 2 semanas com pratos especiais nos quais a batata é o ingrediente principal. Vamos precisar de mais maquinários e funcionários para agilizar a colheita de batatas. Olha, já vai contratar mais gente para trabalhar. 2 semanas depois, tá lá o restaurante, o dono do restaurante servindo os pratos feitos com batata, certo? Tudo muito legal. Aí o homem lá, aquele lá que tava de chapéu, é ele aí embaixo, certo? Que tava com tipo um tablet, né? Para anotar os pedidos. Passei em frente ao restaurante aqui do bairro e vi que eles estão realizando uma promoção de batatas assadas recheadas. Deve ser uma delícia. O que acham de pedirmos esse prato para o jantar? Pergunta para a família, né? Acho uma ótima ideia. Já vou fazer o pedido pelo aplicativo. Olha que legal, gente. Usar o aplicativo para pedir. É o que a gente está fazendo no momento, né? A maioria das coisas que a gente está consumindo em casa, a gente está pedindo pelo celular. Então, isso é muito bom. As atividades de hoje, da nossa aula de geografia, elas estão nas partes 304 e 309. Redação, o que vai ser? Vocês vão assistir ao vídeo com o conto. Lembra que nós estamos estudando contos? O rato da cidade e o rato do campo. Após assistir o vídeo, você irá produzir um texto com suas próprias palavras, recontando a história assistida. É uma história, não é uma história grande, certo? Não esqueça das características dos contos que você já aprendeu nas nossas aulas de redação. Lembre-se de colocar o título e no final do texto o ensinamento apresentado, porque esse conto aí ele nos ensina uma coisa, justamente relacionada ao campo ou à cidade. Realizar a produção no caderno de produções criativas, viu, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos para vocês, bom final de semana, até a nossa aula de segunda-feira. Se cuidem, certo? Façam as atividades devagarinho, mande para mim, para eu ir corrigindo, mandando você fazer as correções que se for necessário, porque na maioria das vezes não está acontecendo isso. Você já está acertando logo de primeira, certo? Beijo para todos, até a próxima aula, gente. Fique com Deus.